De volta aqui no canal e eu quero falar sobre um trecho da entrevista do Renato que me chamou muito a atenção, baseado em informações que a gente tem de bastidor, toda essa celeuma, a partir do momento em que o Renato não falou depois do Grenal, a postura e a cobrança firme do presidente Alberto Guerra e a frase do Renato ontem, quando o Renato disse: aí ano que vem, quando tiver outro comando, aí é outra história. Como assim outro comando? É sobre isso que a gente vai falar agora, depois da vinheta. Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Muito obrigado, galera. Gratidão é o que me define depois da jornada, nossa primeira jornada completa de ontem, com um pico simultâneo de mais de 7 mil pessoas, com mais de 70 mil visualizações. Muito obrigado, tá? Obrigado pra todo mundo, a gente curtiu demais. E já no sábado a gente volta pra fazer também a partida do Grêmio contra São Paulo. São Paulo jogando em casa, né? Uma situação complicada pro Grêmio, né? Que o Grêmio sai pra jogar contra São Paulo e depois pega o Flamengo na quarta-feira aqui na Arena. E parece que na gestão do Renato é meio que proibido vencer o Flamengo. Isso que me preocupa bastante. Mas o Renato foi pra entrevista coletiva ontem e me chamou a atenção que... Bom, não me chamou a atenção, né? Porque eu ia dizer que me chamou a atenção que o Renato não falou do jogo. E a gente queria muito que falasse do jogo o Renato, porque tem algumas mexidas no time ontem que elas não se explicam. Primeiro é a questão do lateral, né? Porque o João Pedro é melhor do que o Fábio, mas aí o Renato optou pelo Fábio. Aí no segundo tempo o Renato vai lá e dá razão pra todo mundo, tira o Fábio e põe o João Pedro. Trocar lateral por lateral nunca me chamou muito a atenção, a menos que os dois laterais sejam amplamente diferentes. Tu tem um meia boca e tu tem um nota 9. Aí tem sentido tu mexer, se bem que o nota 9 não poderia estar no banco, né? Mas enfim. Aí depois, na mesma mexida, tem o Renato colocando o Bessosi, e o Bessosi relativamente foi bem, inclusive fez o gol, né? Tava solto, toda vez que a bola chegava no Bessosi tinha alguma jogada do Grêmio, e ele tirou o Bessosi para botar o Ferreira. E aí quando foi perguntado por isso, o Renato disse simplesmente que eles são jogadores do grupo, então eles têm que jogar. O Iturbe voltou a ser também uma alternativa, sendo que o Iturbe já deixou claro que ele não se adaptou, que ele não vai ficar no Grêmio, que ele não vai renovar contrato. Mas essa situação do Renato com o presidente Guerra que me chama bastante atenção. E eu quero aproveitar, antes disso, para te dar o recado da Zapay. Tá? Daqui a pouco tu tá com problema no teu carro, moto, caminhão, licenciamento, multa, IPVA, tu não sabe mais o que fazer. Então te acalma, vai aqui na descrição do vídeo, ali tem um link, tu clica nesse link, baixa gratuitamente o aplicativo da Zapay, aí tu usa o código BAGÉ20, que vai te dar mais 20% de desconto em toda a negociação, e aí tu, se tiver algum débito em aberto, uma multa por vencer, já joga nesse bolo aí, parcela em até 12 vezes e te livra desse problema. Chama a Zapay. Vai aqui, ó. Descrição do vídeo, clica no link e baixa o aplicativo gratuitamente e aí resolve o teu problema com a Zapay. Usa o código BAGÉ20. O presidente Guerra, depois do Grenal, vai lá e deixa muito claro o descontentamento dele e do conselho de administração com a atitude do Renato de não falar. O Renato foi para a coletiva ontem e disse assim, então talvez o presidente Guerra não soubesse, porque na hora que o presidente Guerra foi falar eu já estava no avião. Galera, o jogo era 4 da tarde, nós estamos falando de um Grenal, 4 da tarde. O jogo não era nem na Arena, era no Beira-Rio. O jogo, na melhor das hipóteses, ele termina às 6 da tarde. O voo do Renato era 7h30. O Renato marcou um voo 7h30 da noite, tendo um jogo que, na melhor das hipóteses, terminaria às 6 da tarde. E aí tem toda a questão de trânsito. O Renato já foi com a cabeça no Rio de Janeiro e não me interessa o tamanho do compromisso que ele tivesse de manhã. Tinha um voo 9h30 da noite, ou 9h45 do domingo que ele poderia pegar. O Renato já montou, tinha uma logística, tinham carros esperando o Renato lá no Beira-Rio. Sabe, a segurança do Grêmio também ajudou para que o Renato pudesse sair, mas, ou seja, foi montada uma logística. Peraí, que história é essa que ficou mal contada? E outra, por que o Renato não falou ele mesmo com o presidente, se ele mesmo disse que é amigo do presidente? E até onde eu sei, até esse ano pelo menos eram amigos. Tem um racha muito perigoso do Grêmio aí. E eu tenho muito medo que isso possa refletir no G4 do Campeonato Brasileiro. E não é de hoje, vocês são minhas testemunhas que eu venho falando isso. Eu tô com medo do Grêmio jogar fora essa vaga de G4 do Campeonato Brasileiro. Porque essa história ficou muito mal contada. Primeiro, como assim quem comandar o Grêmio no ano que vem? O presidente vai ser o mesmo, porque tá no primeiro ano de mandato, tem mais 2 anos. O Renato tá deixando muito claro que ele não vai ficar no Grêmio. Ele não quer ficar no Grêmio. Ontem a entrevista foi praticamente nesse ponto. Não devo desculpa para vocês. É mais ou menos assim, ó. Tô andando, pensem o que vocês quiserem. E é um direito do Renato pensar assim. Agora, que a gente também pode interpretar isso como uma soberba, o Renato pensar em algum momento que ele seja maior do que o Grêmio. Ou que o Grêmio... Aliás, tem alguns torcedores que têm certeza que o Renato, ele que dá vida pro Grêmio.
Que se o Renato sair do Grêmio, o Grêmio vai ser rebaixado de novo. Vamos parar com isso, rapaziada. Vamos tentar pensar um pouco mais de uma maneira consciente. Se o Renato não quer ficar no Grêmio, ele que saia. Agora, não dá pra considerar uma situação dessa. O Renato simplesmente... o Renato assim, vocês da imprensa não me ouviram, mas tinha uma equipe lá no aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro, que tentou conversar com o Renato não quis falar. Sabe, aí o Renato atacou mais a imprensa do que o Atlético Paranaense, como eu coloquei ontem no vídeo depois do jogo, mas pra mim tem um racha, e eu abro meu voto. Se é pra ficar esse racha, que o Renato não fique na próxima temporada. Existe vida sim sem o Renato no Grêmio. O Renato é um gigante, mas o Grêmio é muito maior. O Grêmio sobreviveu 120 anos. O Renato não tem 120 anos de vida pra ter dado ela toda pro Grêmio. Todo mundo do Grêmio tem maior respeito pelo Renato, mas o Renato precisa ter respeito pelo Grêmio. E nas palavras do Renato, ou quando ele não fala já é sem respeito, e quando ele fala, aumenta a falta de respeito nesse ponto. Mas eu quero saber o que tu pensa. Deixa o teu recado, te inscreve no canal e dá o like. Muito obrigado para todo mundo que participou da jornada. Eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco.